Abra sua Bíblia comigo em Romanos. Carta de Paulo aos Romanos. Romanos 1, 24. Amém? Romanos 1, versículo 24. Diz assim a palavra: por isso, Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Até aqui. Senhor, nós te louvamos. Senhor, nós te bendizemos. Senhor, agradecemos ao Senhor pela tua beleza. Senhor, agradecemos ao Senhor pela tua santidade. Pai, muito obrigado, ó Deus, pelo privilégio, Senhor. Obrigado, ó Deus, pelo teu favor. Obrigado, Senhor, pela tua graça. Senhor, obrigado porque o Senhor é real neste lugar. Pai, obrigado porque o Senhor é Deus nessa casa. Pai, obrigado porque o Senhor verdadeiramente é Senhor das nossas vidas. Pai, nós te louvamos, Senhor. Pai, nós te bendizemos. Agradecemos ao Senhor por todos os teus feitos, pela tua maravilha, pela tua grandeza. Espírito Santo, nos ensina aqui essa noite. Espírito Santo, nos dê entendimento. Espírito Santo, nos dê aqui graça, nos dê aqui direção. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, queridos. Queridos, talvez eu fale mais a respeito dos dias de hoje do que de nós, igreja, porque senão fica parecendo que a gente está se autocondenando. Mas eu queria que a gente pensasse a vida, as coisas da vida, frente à palavra, frente à igreja, frente às coisas do Senhor. E esse texto, quando Paulo começa a escrever aos Romanos, é impressionante que Paulo não faz volta. O apóstolo Paulo, ele já começa, como diria no ditado popular, né? Já batendo da medalhinha para cima, ele já começa pegando pesado. Ele não começa com elogios, porque a gente está no capítulo 1, e ele realmente é muito firme, muito incisivo, né, em relação ali à igreja, né, de Romanos. Então ele vai dizer, olha, por isso, Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Ou seja, por isso o quê? Ou seja, aconteceu algo que depois que aconteceu, ele executou uma sentença sobre os romanos, sobre a igreja, sobre as pessoas a quem está sendo direcionada essa palavra. Então a gente precisa pensar um pouco, né? O que aconteceu? Por isso o quê? O que vem antes? Qual é a colocação do apóstolo Paulo, né, sobre a igreja de Romanos para que algo aconteça? E eu quero voltar no verso 18, e você pode me acompanhar. Romanos 1, 18, diz assim: a ira de Deus se revelou do céu contra toda a iniquidade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprime a verdade. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Se a gente pegar uma outra tradução, obrigado, Maico. Se nós pegarmos outra tradução, vai dizer a respeito dessa verdade de Deus como algo que impedir as pessoas de ouvirem a verdade, de entenderem a verdade, ou ai de nós, coitado de nós, se nós impedirmos as pessoas de discernirem a Deus. Queridos, isso aqui é algo que a gente precisa pensar muito, e eu queria que nós pensássemos na seguinte condição: a minha vida cristã,
tem que revelar o Cristo. E se a minha vida cristã não revela o Cristo, coitado de mim. Se as pessoas olharem para mim e falassem, Deus igual dele? Um Deus igual do pastor Alisson, eu estou fora. Não, eu não preciso de um Deus igual do pastor Alisson. Não, eu não preciso de um Deus igual da Júlia. Para que eu teria um Deus igual da Júlia? Então eu queria que a gente pensasse, a ira de Deus se revela contra as pessoas que, ao invés de revelarem o Deus, ao invés de revelarem o Cristo, impede as pessoas de chegarem a Deus. Queridos, isso aqui é algo tremendo, isso aqui é algo muito forte, e a gente precisa parar sobre isso. A gente precisa olhar para esse texto com muita responsabilidade como igreja. Queridos, é com muita responsabilidade que eu e você precisamos olhar para isso e repensar a vida cristã. Nós precisamos pensar os nossos dias. Nós precisamos pensar aquilo que nós fazemos, de que forma que a ira de Deus é. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, Deus é justo juiz, e aquela pessoa que não revela o Cristo, ou que impede as pessoas de ver Deus nela. Irmãos, isso mexeu muito comigo. Eu estava preparando o texto, isso mexeu muito comigo, isso me confrontou. Nós não fomos chamados a sermos religiosos. Nós não fomos chamados a sermos grandes entendedores da palavra de Deus. Nem todos foram chamados, escolhidos a serem mestre. A gente precisa pensar isso. Agora, o que acontece de forma que a nossa vida glorifica ao Senhor? Pois, verso 19, pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Olha, pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto. As pessoas vão conhecer de Deus aquilo que é manifesto, aquilo que está acontecendo, aquilo que acontece na nossa vida, quando glorifica o Senhor, é onde as pessoas falam assim, gente, só pode ser Deus. Gente, como aconteceu isso? Como Deus agiu daquela forma? Gente, foi algo assim surpreendente. Estávamos conversando com o Caípe, né, e ele ontem contou esse episódio de novo, esse testemunho pessoal. Caípe recém-chegado, né, conhecendo das coisas do Senhor, e a Thaís falou para ele a respeito de um violão que ele queria. Um violão foi produzido somente 200 violão, e ele falou assim, olha, esse violão é um violão interessante, ele tem uma história legal, eu tinha muita vontade de ter um violão desse, mas só foi produzido no Brasil 200. E ele é caro, é um violão caro. Eu queria ter um desse. A Thaís liberou uma palavra na vida dele, olha, se você crê, Deus coloca um violão na sua mão hoje mesmo. Apareceu um violão aqui em Betim, e naquele dia, eles compraram o violão, por um valor bem mais barato. A dona do violão era uma moça, e ela tinha divulgado esse violão para venda em 2018, e ela não tinha conseguido vender. Que ano nós estamos, irmãos? Irmãos, é surreal o que Deus faz. Então a gente precisa pensar, né? Olha o que o texto diz, pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto, é aquilo que acontece no nosso meio. A gente precisa entender as coisas que acontecem no nosso meio. Uma palavra liberada e o Senhor tem prazer de abençoar. Gente, como Deus tem prazer de direcionar e fazer materializar essa palavra. Verso 20. Não, eu quero vir no Lucas 12, 48.
Abre comigo aí, Lucas 12, 48. Lucas 12, 48. Nós estávamos falando daquilo que se pode conhecer de Deus. Olha o 48, Lucas 12, 48. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Ou seja, a quem mais o Senhor dá, mais Ele cobra. Em quem o Senhor investiu mais, mais Ele cobra. Né? Deus sempre vai pegar pesado com quem Ele investiu muito. E por que eu estou dizendo isso? Porque Deus investiu em mim e em você. Deus colocou algo, nos deu direção, nos orientou, e agora requer que nós tenhamos discernimento daquilo que o Senhor fez, de forma que aquilo que acontece na minha vida glorifique ao Senhor. Aquilo que acontece na minha vida revela o Senhor. E quando eu recebi, quando eu tenho, quando eu experimentei, quando eu conheço, aquele a quem mais viu, a quem mais conheceu, a quem mais foi dado, mais lhe será cobrado. Então eu queria que a gente pensasse, e quem está dizendo isso é o próprio Jesus. Olha, preste atenção, quer mais de Deus? Então esteja atento, porque a gente precisa entender, quanto mais Deus investe em nós, mais Ele espera retorno, mais é justo que a gente dê retorno. E eu volto em Romanos, Paulo vai dizer assim, ai de você se Deus investir em você, e você não der retorno. Ai de você se você desviar as pessoas de conhecer o que você conhece. Irmãos, a gente precisa ter muito cuidado, porque eu não estou aqui me revelando a mim mesmo. Eu preciso externar o meu amor, o meu cuidado, o meu carinho para com as pessoas, mas de forma que sempre o Senhor seja mais glorificado, porque não é sobre a minha glória, é a glória do Senhor. Então, requer uma glória ao Senhor. É tudo sobre Ele, é tudo para Ele, né? E a Ele é todas as coisas. Então, queridos, nós precisamos discernir isso, né? Verso 20, porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhece desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. Por isso os seres humanos são indesculpáveis. Irmãos, os atributos de Deus a gente não vê. As coisas que Deus está fazendo em si, a gente não percebe em seus atos, mas percebemos naquilo que Ele revela em nós, daquilo que Ele conclui em nós, daquilo que Ele faz em nós. Então, nós não seremos desculpáveis, nós somos indesculpáveis, querido. Olha como que o apóstolo Paulo começa a carta de Romanos, e ele realmente pressiona, ele joga ali, né, de uma condição que, uau, eu tenho que me posicionar. Não dá para viver uma vida espiritual à margem do que o Senhor está fazendo, porque Ele está fazendo coisas, Ele revela coisas. Então a gente precisa pensar sobre isso. Verso 21, porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Queridos, preste atenção.
Olha como eu queria que a gente olhasse muito para fora da igreja. Como que a vida vem acontecendo? Como que as coisas, como que a sociedade, como que a família vem se ou sendo concebida? Há um desvio, há um distanciamento das coisas de valores. Antigamente nós víamos, era muito comum, Deus te abençoe, né? Muito obrigado, Deus te abençoe. As pessoas tinham atitudes, né? Bença pai, bença mãe, bença tio. A gente tinha por mais que era uma cultura, a gente sabia os valores. Nós tínhamos inicialização a uma vida espiritual até na escola. Toda a escola orava um Pai Nosso. Então a gente sabe de um lugar que nós estávamos, que aconteciam, para um lugar que nós estamos caminhando hoje. E eu queria que a gente preocupasse com isso, né? Porque quando a gente desvia desses valores, né? Olha o que está falando, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceram. Cada dia que passa, as coisas vão se tornando mais obscuras, parece que nós distanciamos mais e mais das coisas que realmente têm valores eternos. E isso é um lugar perigoso, porque quando a gente distancia das coisas de Deus, quando a gente para de perceber as coisas de Deus, quando não mais raciocinamos as coisas sobre Deus, as pessoas realmente não verão Deus em nós. Irmãos, nós precisamos pensar sobre a nossa vida espiritual, sobre o poder da palavra liberada. E aqui esse texto agora entra numa condição de um raciocínio. Eu preciso parar e pensar. De maneira nenhuma eu posso perder o meu governo, o meu centro, o meu equilíbrio como ser humano, ele se dá na minha psique humana. Então eu preciso ter discernimento, porque há uma condição de eu entender o espiritual, de eu ver o espiritual, de eu ver aquilo que acontece. Como que as pessoas serão atraídas a Deus? Por aquilo que acontece no nosso meio, à medida que elas veem Deus em nós. E as pessoas precisam realmente ver Deus em nós. Há uma condição, queridos, de glorificar o Pai. Se bom ou ruim, se em dificuldade ou não, nós precisamos pensar a vida sobre glorificar a Deus. É fundamental glorificar a Deus. Queridos, o que é a palavra de Deus? É um pai que fala do filho, e um filho no Novo Testamento que glorifica o Pai. Vamos comigo em João, Evangelho de João 13. João 13, 32. João, Evangelho de João, quarto livro do Novo Testamento. Vou esperar você, Júlia. Vai lá. João 13, 32. Mateus, Marcos, Lucas e João. João 13, 32. Amém? Diz assim: se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e ele glorificará imediatamente. Vamos ler de novo? Se Deus foi glorificado nele, Jesus, também Deus o glorificará nele mesmo. Ele glorificará imediatamente. Queridos, como o Pai glorifica o Filho glorifica o Pai. A condição de vida cristã é glorificando o Pai. E quando nós glorificamos o Pai,
Ele tem prazer de nos exaltar. Todo aquele que se exalta, o Senhor nos abate. Quem nos exalta, quem nos glorifica, quem age em nossas vidas, é o Senhor. Então a gente precisa pensar como servo de Deus, como é a nossa vida. Às vezes nós queremos agir nos nossos pensamentos, pensamos as coisas da nossa forma, queremos que Deus age ao nosso modelo. Queridos, parece que a gente pensa que Deus precisa converter e vir para a nossa igreja. Parece que Ele precisa vir aqui e aceitar Jesus. Parece que Deus é mau e distante da gente. E esse não é o Deus Pai. Há um coração que precisa se converter, e esse coração é nosso. É o nosso coração que se converte a Deus. Então é nós que entregamos o nosso coração a Deus. Então eu glorifico a Deus com a minha vida. De que forma que a nossa vida é glorificada? De que forma que a minha família glorifica a Deus? De que forma que eu glorifico a Deus? O que as pessoas veem em nós, que fala assim, louvado seja o Senhor naquela vida. Hoje, conversando com a Renata, um amigo nosso falou assim, como é que o Alisson foi mexer com isso? Meu Deus, tipo assim, que furada, ser pastor. Irmãos, não é uma escolha. Não é uma escolha. Irmãos, a gente precisa pensar o que é a vida cristã. Irmãos, um filho tem prazer de falar do pai. Eu tenho prazer de falar do meu filho. Eu conheço o meu filho, eu sei as suas qualidades, eu sei as suas falhas, as suas limitações, e o meu Deus sabe quem sou eu. Ele sabe da minha estrutura, e eu me revelo, e eu me coloco tal como eu sou, e eu me coloco na dependência de crescer, de melhorar, e de falar com Ele, Senhor, eu preciso de Ti. Pai, me perdoa, Senhor, porque eu errei. Pai, me perdoa porque eu pequei. Pai, me perdoa porque eu sou falho. Pai, mais uma vez eu te entrego o meu coração. Senhor, eu não quero agir de mim mesmo. Senhor, não é sobre as minhas forças. E a gente precisa pensar sobre isso, querido. A gente precisa verdadeiramente pensar a nossa vida e esse desvio. Sabe o que acontece com a maioria das pessoas que estão brigadas com Deus? Elas estão sempre esperando algo de Deus. E elas sentem que Deus a abandonou. Porque elas sempre têm uma visão infantil de Deus. Elas esperam que o papai realize todos os gostos dela, sendo que ela não se coloca no lugar de filho. Queridos, a maioria da palavra de Deus vai falar não. Se você pegar os 10 mandamentos, é sim, matarás, sim, adulterarás, sim, é sim que tem lá, não é? É não. A palavra de um pai, a maioria dela é não. Por quê? Porque Deus conhece o nosso coração. Deus conhece a nossa estrutura. Então nós nos voltamos para Ele. Mas a gente quer que Ele se volte para nós. Eu quero relacionar com Deus de forma que Ele se volte para mim. Que Ele realize os meus sonhos. É como se Deus fosse o gênio da lâmpada mágica. Eu acordo de manhã, dou 3 esfregadinhas na lâmpada e peço 3 pedidos. Só que na realidade eu fui chamado a um relacionamento com Deus. A uma vida com Deus. E sabe qual é a coisa mais perigosa da vida cristã? É quando Deus nos entrega a nossa própria sorte. Deus te entrega você às suas ideias. Deus entrega você aos seus pensamentos. Deus deixa você por você mesmo. As suas decisões são as suas decisões. Você define as suas escolhas. Você faz o que você acha que deve fazer. E Deus está tudo bem, você quer fazer assim, faz. Então Deus entrega esse homem aos seus caminhos.
aos seus desejos, ao seu coração. Por quê? Porque esse homem ainda não entregou seu coração a Deus. Vamos comigo, verso 22. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos. Por que a gente não entrega o nosso coração? Porque a gente se acha. Não, eu sei, eu preciso melhorar. Não, porque agora eu vou ler mais a Bíblia, porque agora eu vou levantar de manhã e eu vou orar, e eu quero pagar alguma penitência. Eu quero alcançar Deus ao meu jeito. É eu que tomo uma decisão ao meu jeito para se achegar a Deus, ou para fazer com que Deus seja atraído a mim. E não é sobre isso. A minha vida com Deus é um relacionamento, é algo contínuo, é como um namoro. O namoro ele vai sendo construído, o casamento ele é construído, a vida ela é construída. Então a gente primeiro se aproxima, a gente percebe, a gente começa a entender o outro, a gente vai se comunicando, a gente ouve e é ouvido, e a gente vai aprofundando, e a gente não se ensoberbece, como vai dizer 1 Coríntios, o próprio Paulo, né? A gente vai aprendendo, não é sobre o nosso coração, a gente não busca a nossa própria sabedoria, a gente depende do Senhor. Por quê? Verso 23, porque o homem troca a glória de Deus, incorruptível, por imagem semelhante humana, corruptível, às vezes as de quadrúpedes e répteis. Paulo aqui ele vai ser bem aplicado ali aos romanos, sobre uma deidade de Deus e ídolos. Mas hoje, nós não fazemos ídolos como os romanos. Não é sobre uma estátua, mas algo que Deus não é mais prioridade. De que forma que o culto não é prioridade? As coisas de Deus não são prioridade. Tudo é prioridade, menos as coisas do Senhor. Irmãos, a gente pode fazer muitas coisas. O perigo é quando a gente cai no nosso próprio raciocínio, na nossa própria vontade, na nossa própria decisão. Irmãos, o homem natural não quer ir à igreja, olha para a igreja. O homem natural, ele não quer as coisas do Senhor. Eu quero o benefício das coisas do Senhor. Irmão, nós precisamos entrar num outro nível de relacionamento. Não é sobre estar na igreja, é sobre realmente ser a igreja, ser a noiva, de vestes brancas. Noiva é amorosa. A noiva, ela exala amor, ela exala perfume, ela contagia, ela é graciosa, ela atrai. Há é o nosso português, né? Uma ansiedade do encontro do noivo com a noiva, de ver a noiva. E a igreja distancia, troca valores, e ela fica entregue a si mesma, ela perde a referência. E isso é preocupante, quando somos entregues a nós mesmos, às nossas decisões. Não vou à igreja? Uma vez por semana está bom. De vez em quando eu vou. Dízimo eu dou quando achar que deve. Se sobrar eu dou. Queridos, a gente precisa pensar a nossa vida espiritual. O que é o nosso relacionamento com Deus, sobre a nossa fidelidade com Deus. Como temos trocado a verdade de Deus por coisas não prioritárias. É preciso tomar muito cuidado. Irmãos, lá em Jeremias 17:9, o profeta vai dizer: enganoso é o coração do homem. Olha, enganoso é o coração do homem. E aí o Provérbios 23:26, Deus vai dizer assim: filho meu, me dá o teu coração. Me dá o teu coração. Gente, o nosso coração é entregue a Deus. Domingo eu falei aqui, Júlia, não entrega o coração seu para ninguém.
não entrega, seu coração é só para Deus. Só para Deus. Ninguém te ama como Deus te ama, Júlia. Nem eu, nem seu pai, nem sua avó. Então eu preciso conhecer mais desse Pai do céu que ama. Eu aproximo mais dele, eu relaciono com ele, eu converso com ele e ele fala comigo. Queridos, a gente precisa perceber mais as coisas de Deus. Enganoso é o nosso coração. Queridos, se eu fosse olhar o meu coração, eu não estava aqui. Se eu fosse olhar o meu coração, a igreja não veio, fecha, eu vou embora fazer culto para quê? Para quê? Para que fazer culto? O meu culto é para as pessoas que vêm ou é para Deus? Mas o que é entregar um culto a Deus? Por que a gente é tão raso no relacionamento com Deus? Porque a gente espera fazer coisa para que as pessoas vejam. A gente precisa entender o que nós estamos fazendo. Eu glorifico a Deus porque Ele é Deus. O foco das pessoas, das famílias, das instituições. Irmãos, quantas igrejas estão voltadas hoje aos seus programas, às suas atividades, não ao que Deus quer fazer. Quantas famílias estão voltadas ao que elas querem fazer, não sobre o que Deus gostaria de fazer naquelas casas. Verso 26. Por causa disso, Deus entregou a paixão vergonhosa, porque até mulheres trocaram um modo natural de relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente com a sua sensualidade, cometendo indecências, homens com os homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Quando o Senhor entrega o meu coração a mim mesmo, eu falei, nós precisamos entregar o nosso coração a Deus. Quando a gente não entrega, o que Ele faz? Ele deixa o nosso coração sob o nosso governo. E ali o meu coração é enganoso, diz Jeremias. E ali eu não entreguei o meu coração e eu começo a viver uma vida de engano. Eu começo a trocar valores. E as coisas agora de Deus são secundárias. E ali um abismo chama outro abismo, que vai chamando outro abismo. E daqui a pouco, eu já estou perdido, frio. Queridos, a minha vida espiritual não é movida pelo que os outros fazem. A nossa vida espiritual é movida pelaquilo que eu e Deus relacionamos. Eu preciso saber quem é Deus. O que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo? Verso 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus. Olha o perigo, desprezar o conhecimento de Deus. O próprio Deus entregou a um modo de pensar reprovável. Porque o coração contaminou os pensamentos. Agora, aquilo que o seu coração, que é engano, produziu aqui, você começa a praticar aquilo aqui, e agora você acha até que é certo. Ah, todo mundo faz, está todo mundo fazendo, também faço, está tudo legal. E tem coisa que a gente faz errado, que está legal, e eu estou achando que Deus está aprovando, e Deus não está aprovando. Não, pastor, eu estou sendo abençoado, está legal demais, do meu jeito? Não, não é do seu jeito. Não, vida espiritual não é do nosso jeito. E por haver desprezado o conhecimento de Deus, quantas pessoas têm meta hoje de conhecer o texto bíblico e conhecer a pessoa do texto bíblico? Coisa triste é quando as pessoas estão preocupadas em conhecer o texto bíblico sem conhecer a pessoa do texto bíblico.
Imagina eu entregando uma carta de amor para a Renata e a Renata apaixonando com a carta e não comigo. Faz sentido? Preste atenção, eu vou repetir. Imagina eu faço uma carta de amor para minha esposa e ela apaixona pela carta e não por mim. Não faz sentido, queridos. Não faz sentido. Nós precisamos ser apaixonados com o Senhor. Nós precisamos ser apaixonados com o Senhor. Nós não podemos negligenciar o conhecimento da pessoa. Não é conhecer o texto, é conhecer a pessoa do texto. E Deus, entregou, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, de perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males e desobedientes aos pais. Olha como que a sociedade distanciou de Deus, e ali você vai entender ao que ela foi entregue. Aonde nós estamos hoje? Para onde nós devemos voltar? Queridos, tem valores que são inegociáveis. A palavra não muda. Como a gente precisa amar, aprender mais de Deus, não só o texto. A aprofundar no texto e encontrar a pessoa do texto. Como a gente precisa parar. Oh, Senhor, eu te amo, Senhor. Senhor, eu te amo, Senhor, e eu te louvo, e o Senhor é maravilhoso. Senhor, glorificado seja o teu nome. Senhor, o Senhor é lindo. Senhor, como o Senhor é comigo. Pai, como o Senhor é bom, eu não mereço, mas o Senhor é comigo. Pai, o Senhor tem me abençoado. Pai, o Senhor tem feito, o Senhor tem andado, ó Deus, diante de mim. Pai, o Senhor é aquele que tem me conduzido, o Senhor é aquele que tem direcionado. Pai, eu não tenho outra palavra a não ser o Senhor. Eu não tenho outra esperança a não ser o Senhor. Não é sobre pedir nada. Não é sobre querer mudar o coração de Deus, é glorificar a Deus. Senhor, eu te glorifico, Senhor, pela pessoa do Senhor. Pai, eu te glorifico porque o Senhor é. Pai, de eternidade em eternidade, o Senhor é Deus. A gente chega, Senhor, abençoa, Senhor, faz, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Isso não é relacionamento. É a mesma coisa de eu chegar em casa e a esposa fala assim, amor, tem que pagar água, tem que pagar a luz, tem que fazer compra, o menino brigou na escola, as coisas não estão boas, a torneira está pingando, tem que varrer o terreiro, tem que fazer isso. É a mesma coisa, isso não é relacionamento. Isso é um despejar de necessidades, e não se constrói relacionamento dessa forma. Pelo contrário, distancia. O que é glorificar a Deus? O que é entregar o nosso coração a Deus? O que é ter uma devocional com Deus? Senhor, eu vou entrar para o meu quarto e eu só vou cantar. Senhor, eu só vou glorificar, eu só vou cantar. Eu só quero dizer o quanto o Senhor é lindo, o quanto o Senhor é cheiroso. Mais nada. Como a gente precisa fazer isso, queridos? Como a gente precisa fazer isso? Verso 32 para terminar. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente fazem, mas também aprovam os que praticam. Queridos, veja, eu comecei dizendo, o verso 24 diz assim, por isso,
Por isso, esse texto ele é central. Ou seja, havia acontecido algumas coisas que Paulo falou, que desencadeou outras. Então, ou seja, preste atenção, você entende isso agora. Então, eu não só não vou fazer, mas eu vou reprovar quem faz. Eu preciso reprovar quem faz. Não quer dizer que eu vou chegar, seu hipócrita, seu isso, seu aquilo. Não, queridos. Eu vou revelar o meu Deus. Um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus que age, um Deus que abençoa, um Deus que atrai, um Deus que transforma. E depois que isso aí é exalado, é percebido, as pessoas são atraídas a Deus. As pessoas são atraídas a Deus. A gente precisa pensar a vida espiritual. A gente precisa pensar nessa vida espiritual. Queridos, eu queria que a gente pensasse, eu queria que a gente cantasse mais um cântico, eu queria que a gente orasse, eu queria que a gente glorificasse a Deus, queridos. Eu queria que você glorificasse a Deus, que você exaltasse o Senhor. Você não vai pedir nada. Tem uma música que nós cantamos, Senhor, não quero te pedir nada. Como é que é? Só quero tua presença. É sobre isso, queridos. Queridos, nós precisamos glorificar ao Senhor, render ao Senhor, se prostrar diante do Senhor, adorar ao Senhor. Porque dele por ele. Adore ao Senhor, queridos. Para ele do Senhor é toda são coisa. todas as coisas. Aleluia, Senhor. Oh, Espírito Santo, ministra nas nossas vidas, Porque dele Senhor. Oh, por Senhor, nós queremos te adorar, ele, Senhor. Senhor, nós queremos te render, Senhor. Oh, Pai, o Senhor é Deus maravilhoso, o Senhor é Deus de graça, Senhor. Santo e poderoso é o teu nome, Senhor. Oh, Deus Santo, Santo é o teu nome, para Senhor. ele Oh, são Deus Santo, Santo é o teu nome, todas as Senhor. coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém.
Senhor, nós te adoramos, Senhor, nós te bendizemos, Senhor. Senhor, nós te glorificamos, Senhor, te bendizemos, Senhor. Exaltado é o teu nome, Senhor, glorificado é o teu nome. Senhor, nós te damos glória, Senhor. Pai, só o Senhor tem palavras de vida eterna, só o Senhor é aquele a qual nós podemos confiar os nossos corações. Pai, só o Senhor, ó Deus, tem remédio, só o Senhor, ó Deus, tem renovo, só o Senhor tem cura. Pai, só o Senhor tem palavras de vida eterna, Senhor. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Pai. Oh, Senhor, e nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor, ó Deus, não é Deus como os deuses, ó Deus, aí de fora. O Senhor é Deus Pai, o Senhor é aquele Deus que ama, aquele Deus que cuida, Senhor. Oh, Senhor, e nós te louvamos, Senhor, te bendizemos, ó Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Senhor. Glória a Deus, Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Amém, irmãos? Queridos, eu queria que a gente pensasse, toda vez que nós agimos da nossa vida, da nossa cabeça, o Senhor vai falar tudo bem, Ele vai nos entregar a nós mesmos, as nossas decisões, o que compramos, o que fazemos, onde vamos, onde deixamos de ir. Mas isso é um perigo, isso é um perigo. Cuidado com esse caminho. Amém? Glória a Deus. Querido, se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, depois você traz aqui à frente. Eu quero orar, por esse momento, quero agradecer ao Senhor pela provisão do Senhor. Eu quero agradecer ao Senhor por esse novo som, a primeira vez que a gente está aqui, sobre essas novas instalações. E o Senhor, Ele é bom conosco, o Senhor tem nos abençoado. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela provisão do Senhor na nossa casa. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos permitido fazer. Pai, nós temos caminhado a cada dia, Deus, na Tua presença, Senhor. Pai, nós temos, ó Deus, servido ao Senhor aqui com alegria. Ó Pai, verdadeiramente o Senhor tem derramado neste lugar. O Senhor tem sido conosco neste lugar. Pai, nós te louvamos, Senhor. Senhor, nós te bendizemos. Pai, nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Pai, apresentamos, ó Deus, como oferta ao Senhor esse som. Pai, muito obrigado, ó Deus. Pai, muito obrigado. Senhor, que nós possamos, ó Deus, ver, ó Deus, o favor do Senhor a cada dia crescendo no nosso meio. Pai, apresentamos toda a nossa equipe de louvor. Pai, que o Senhor venha trazer o crescimento, que o Senhor venha trazer a direção. Pai, nós não queremos crescer em número somente. Pai, nós queremos crescer, ó Deus, em sintonia com o Teu Espírito Santo. Pai, queremos mais do Teu Espírito Santo. Ó Senhor, nós queremos encher do Teu Espírito Santo. Pai, essas pessoas foram cheias delas mesmas, como aqui foi pregado. Pai, nós queremos que a nossa igreja, Pai, que os nossos, Deus, servos, nossos levitas, Senhor, aqueles que servem nessa casa, sejam cheios do Teu Espírito Santo. Oh, Pai, que eles possam beber do Teu Espírito Santo, que eles possam experimentar o vinho novo. Oh, Pai, e entregamos ao Senhor tudo que o Senhor tem feito, tudo aqui, Senhor, diante do Senhor. Pai, muito obrigado. Pai, venha sobre os nossos pedidos de oração. Pai, eu quero apresentar também as pessoas que nós temos orado como enfermidade. Pai, eu quero apresentar, Senhor, a vida da Maitê. Pai, eu quero apresentar a vida do Guilherme, do Luiz Felipe, da dona Laura, da dona Dil, Pai, da dona Raquel, da dona Marlene, da dona Hebe, da dona Ofélia, da Jaqueline, da dona Tereza, do senhor Balbino, Pai, do senhor Vandico, do pastor Bonella, Pai, da Luciana, do Renato, da irmã Elza, da Ibram, da Nazara, do Taquinho, Pai, da Marilena, da Elaine, minha cunhada, da Alcilene, da Graça, da Norma, Pai, da Michele, do Marcos, Pai, do Hélio, Pai, da Elci, também, Senhor, a Rose, Pai, a Joyce, Pai, a Luciene Magalhães, a Ellen, Senhor, que aqui está, louvado seja o Senhor, que o Senhor continue sendo com a tua filha. Pai, sobre o outro Renato, Pai, sobre a Carol, Pai, sobre o Josué, Deus, e a sua família que está de luto. Pai, também eu quero apresentar o Mateus, filho do Nô, que sofreu um acidente de moto. Pai, nós profetizamos um milagre naquela vida.
Pai, essa cirurgia que será feita amanhã, essa segunda cirurgia, Pai, que o Senhor a abençoe. Pai, que o Senhor a abençoe. Seja o Senhor, Pai. Seja a tua mão, Pai. Seja a tua graça, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor na sua vida. Pai, nós te louvamos, Senhor. Agradecemos ao Senhor por estar aqui. Pai, guarda as nossas vidas, Senhor. Senhor, leva-nos, ó Deus, para a nossa casa. Pai, debaixo da tua proteção. Hoje e sempre, Senhor. Hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.